Olá, seja bem-vindo ao curso de Equações Diferenciais Ordinárias. Eu sou o Marcos Paulo e nessa aula vamos tratar das equações lineares de primeira ordem. Uma equação diferencial linear de primeira ordem é aquela que pode ser reduzida à forma a1 de x vezes y' mais a0 de x vezes y igual a g de x, onde a função a1 de x tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. E quando isso acontece, a gente pode dividir toda a equação pelo a1 de x. Ficando então y' mais a0 de x dividido por a1 de x vezes y igual a g de x dividido por a1 de x. Então, por simplicidade, nós vamos trocar a fração a0 dividido por a1 e a fração g dividido por a1, respectivamente por p e q, ficando então com y' vezes p de x y igual a q de x. E vamos usar esse formato para determinar uma solução para esse tipo de equação. Para isso, vamos trocar o y' por dy dx e escrever na forma diferencial. Então fica q de x menos p de x y multiplicados por dx menos dy igual a zero. Vamos tentar, para essa equação, determinar um fator integrante i que dependa apenas de x. Então, se o i de x seria um fator integrante para esse tipo de equação, isso implica dizer que i de x multiplicado por q de x menos p de x y dx menos i de x dy é igual a zero. Eu apenas multipliquei o i de x por esta equação. Essa equação deve ser exata. Daí, a derivada parcial do termo do lado do dx em relação a y deve ser igual à derivada parcial do termo do lado de dy em relação a x. Para calcular essa derivada do lado esquerdo, eu observo que ela é em relação a y, então o i, que só depende de x, é considerado como constante, conserva. E derivo o que está dentro do colchete. Derivada de q de x em relação a y é zero. E aqui eu conservo o p de x e derivo y, que dá 1. E aqui no segundo membro, apesar de eu ter colocado como derivada parcial, na verdade é uma derivada ordinária, pois a função i só depende de x, que é a variável da derivação aqui. Temos então menos i de x vezes p de x igual a menos dy dx. Observe que eu troquei o símbolo de derivada parcial, o derrom, pelo d, já que, como eu disse antes, é uma derivada ordinária. Mas essa expressão que sobrou é, na verdade, uma equação de variáveis separáveis. Então, fica dy sobre i igual a p de x dx. Então, já temos aqui as variáveis separadas. Fazendo a integração termo a termo, obtemos o fator integrante i de x igual a e elevado à integral de p de x dx. E agora eu vou pegar esse fator integrante e vou multiplicar em ambos os membros desta equação. Isso vai nos dar e elevado à integral de p de x dx multiplicado por q de x menos p de x y dx menos a integral de e elevado a p de x dx dy igual a zero. Distribuindo o fator integrante nesse colchete, e elevado à integral de p de x dx vezes q de x e o d de x, eu coloquei como q de x e elevado à integral de p de x dx. E e elevado à integral de p de x dx multiplicado por p de x y dx, com o sinal de menos, está aqui. Essa terceira parcela eu apenas repeti. Agora eu jogo essa primeira parcela para o segundo membro e vou multiplicar tudo por menos 1. Nessa expressão que apareceu aqui, observe. E elevado à integral de p de x dx vezes p de x vezes y seria uma derivada parcial em relação a x.
enquanto que e elevado à integral de p de x dx seria uma derivada parcial em relação a y, ambas da função y e elevado à integral de p de x dx. Então, na verdade, essa soma no primeiro membro nada mais é que a diferencial da função y e elevado à integral de p de x dx. E o segundo membro eu só repeti aqui. Integrando ambos os membros, essa última igualdade, fica y igual a e elevado à integral de p de x igual à integral do q de x e elevado à integral do p de x dx aqui de baixo, que é dessa integral, mais a constante c. E agora basta eu passar essa exponencial para o segundo membro, que eu concluo que y, a solução geral da equação de primeira ordem, é e elevado a menos a integral de p de x dx multiplicado por esse cochete. Portanto, eu consegui determinar uma fórmula para o cálculo da solução de uma equação diferencial linear de primeira ordem. Por exemplo, vamos resolver a equação y' mais 4 sobre x y igual a x². Comparando com o formato geral, temos o 4 sobre x será o p de x e o termo aqui do segundo membro, que não depende de y, será o q de x. Então, q de x igual a x². Daí é só aplicar na fórmula. Aqui dentro eu coloco 4 sobre x, aqui também 4 sobre x, e aqui do lado desse símbolo maior da integral eu coloco x elevado à quarta. Depois de substituir as funções, fica e elevado a menos a integral de 4 sobre x dx, multiplicado pela integral de x elevado à quarta, vezes a exponencial da integral de 4 sobre x dx mais c. Esse 4 pula para fora, assim como esse 4 da outra integral da exponencial também pula para fora, e a integral de dx sobre x é log natural de x. Então, e elevado a menos 4 log natural de x, vezes a integral de x², e elevado a 4 log de x, dx mais c. E agora vamos trabalhar nas propriedades de logaritmo. Tanto o menos 4 como o 4 vem como expoente do x, e eu posso cancelar o log natural com a base e. Ficou mais simples, x elevado a menos 4, vezes a integral de x elevado à oitava, que já é bem fácil de calcular, mais a constante c. A solução da equação fica x elevado à quinta sobre 9 mais c vezes x elevado a menos 4. No exemplo 6.2, nós vamos resolver o problema de valor inicial y' mais y igual a seno de x com y de 0 igual a 1. Aqui o coeficiente do y é 1, a função p de x, e o termo independente é seno de x, a função q de x. Agora é só substituir na fórmula que deduzimos. Aliás, note que a exponencial que aparece aqui tem sinal negativo e a exponencial que está dentro da integral tem sinal positivo. Substituindo as funções, e elevado a menos integral de dx, multiplicado pela integral do seno de x e elevado a integral de dx mais c. Ficamos agora com e elevado a menos x, integral de e elevado a x seno de x dx mais c. E a integral que aparece bem aqui deve ser calculada usando-se duas vezes a fórmula da integração por parte. Feito isso, você terá e elevado a menos x multiplicado pela metade de e elevado a x seno, menos a metade de e elevado a x cosseno mais a constante c. Agora, distribuindo a exponencial de menos x dentro do cochete,
obtemos a solução y igual a metade do seno menos a metade do cosseno mais c elevado a menos x. Resta agora determinar a constante c usando a condição inicial y de 0 igual a 1. Ou seja, quando x é igual a 0 e o y é igual a 1, a solução fica meio, metade do seno de 0, que é 0, menos meio, cosseno de 0, que é 1, c e elevado a 0, que é igual a 1. Logo, o c é igual a 3 sobre 2 e, portanto, a solução do problema de valor inicial é y igual a metade do seno menos a metade do cosseno mais 3 meios e elevado a menos x. Os próximos exemplos que nós vamos resolver aqui são aplicações das equações de primeira ordem. Começando pelo 6.3, um bote está sendo rebocado a uma velocidade de 6 metros por segundo. No instante em que o cabo do reboque é largado, um homem no bote começa a remar no sentido do movimento, exercendo-se uma força de 10 newtons. Sabendo que o peso do homem e do bote é de 200 newtons e que a resistência ao deslocamento em newtons é de 2,6 V, sendo V a velocidade em metros por segundo, achar a velocidade do bote no fim de meio minuto. Ora, a segunda lei de Newton diz que a força de resistência é igual ao produto da massa pela aceleração. Essa resistência, ela é a impulsão, que é a força empregada no sentido do movimento, menos a força de resistência, que é de 2,6 V. E a força de impulsão é 10 newtons. A massa foi trocada por peso dividido pela gravidade e a aceleração é simplesmente a derivada da velocidade. Então a equação fica 10 menos 2,6 V igual a 200 dividido por 10 vezes a derivada de V. Isso dá 20 V' mais 2,6 V igual a 10. E para ficar no formato mais simples, vamos dividir tudo por 20, tendo então V' mais 0,13 V igual a meio, onde a função P é 0,13 e a função Q é meio. Substituindo na fórmula, V de t é igual a e elevado a menos integral de 0,13 dt multiplicado por integral de meio e elevado a integral de 0,13 dt mais c. Essa integralzinha aqui dentro pode ser feita por substituição. Integral de 0,13 dt é 0,13t. Daí, fazendo uma substituição para essa integral maior, fica metade de 1 sobre 0,13 e elevado a 0,13t mais c. Daí, a velocidade é dada por c elevado a menos 0,13t mais 50 dividido por 13. Resta agora nós encontrarmos a constante c, e para isso, no tempo t igual a 0, o tempo em que o homem começa a remar, a velocidade do movimento é de 6 metros por segundo. Então, substitui o 6 aqui, no lugar do v, e o t por 0. Fazendo as contas, c é igual a 28 sobre 13. E a equação da velocidade fica 28 sobre 13 elevado a menos 0,13t mais 50 sobre 13. Para responder a pergunta do problema, que é a velocidade após meio minuto, eu tenho que substituir o t por 30, já que o tempo é dado aqui em segundos. E usando uma calculadora, se conclui que a velocidade é de aproximadamente 3,89 metros por segundo ao quadrado. Na nossa aula de equações de variáveis separáveis, vimos problemas relacionados à diluição de substâncias, onde nós temos um tanque com V litros de salmoura, inicialmente contendo A quilogramas de sal, onde se despeja mais salmoura
com B kg de sal a uma taxa de E litros por minuto. E depois de homogeneizada, ocorre uma saída dessa substância de F litros por minuto. Aqui o problema é determinar a quantidade de sal no instante T. E aí nós deduzimos a seguinte fórmula, que é, na verdade, uma equação diferencial de primeira ordem, onde a função P é F dividido por V0 mais ET menos FT, e a função Q é BE. Exemplo 6.4, uma solução de 60 kg de sal em água enche um tanque de 400 litros. Uma outra solução, em que cada 5 litros contém 1 kg de sal, é lançado no tanque à razão de 10 litros por minuto, e a mistura, mantida homogênea por agitação, sai na razão de 15 litros por minuto. Vamos achar a quantidade existente no tanque no fim de uma hora. Para isso, temos V0 igual a 400 litros. A solução que entra tem 1 kg de sal em cada 5 litros. Então, a concentração é B igual a 1/5 de quilo por litro. A taxa de entrada dessa salmoura é de 10 litros por minuto, que seria o E, e a taxa de saída é 15 litros por minuto. Agora, basta substituir na nossa equação da diluição. Fica dQ/dt igual a 15 dividido por 400 mais 10 da entrada, T, menos 15 da saída, T, Q, igual a 1/5 de 10. Daí a nossa equação fica dQ/dt igual a 3 dividido por 80 menos T, vezes Q igual a 2. O P de T é 3 dividido por 80 menos T, e o Q de T é a constante 2. Jogando na fórmula da solução, Q de T é igual a E elevado a menos integral de 3 dividido por 80 menos T dt, vezes integral de 2 E elevado a integral de 3 dividido por 80 menos T dt mais C. Para resolver essa integral, você troca, por exemplo, o 80 menos T por outra variável U, e aí o du vai ficar menos dt, esse menos dt vai sumir com o menos daqui, fica então primitiva de du sobre u, e voltando com a variável t, 3 log natural de 80 menos t. O 2 eu joguei aqui para fora porque é constante. O raciocínio parecido aqui vai dar e elevado a menos 3 log de 80 menos t dt mais a constante c. Passa o 3 aqui para cima, cancela o e com ln, mesma coisa aqui desse lado. E o q de t é 80 menos t ao cubo vezes 2 multiplicado pela integral de 80 menos t elevado a menos 3 dt. Aqui também você faz com uma substituição e chega a q de t igual a 80 menos t elevado ao cubo vezes 80 menos t elevado a menos 2 mais c, onde precisamos achar essa constante c. E para isso, lembremos que havia inicialmente 60 kg de sal. Então, quando t é igual a 0, a quantidade de sal é 60. Substituindo o 0 aqui na expressão de Q e igualando a 60, aqui fica 80 elevado ao cubo vezes 80 elevado a menos 2 mais C igual a 60. Resolvendo, C é igual a 1 sobre 25.600. E a quantidade de sal ao longo do tempo é dada pela expressão 80 menos T elevado ao cubo, multiplicado por 80 menos T elevado a menos 2, mais 1 sobre 25.600. E agora a gente pode responder a pergunta do problema. Após uma hora, teremos Q de 60, eu tenho que trocar
1 hora por 60 minutos, porque as taxas de entrada e saída envolvem minutos. Aí substitui o 60 no lugar do T e você encontra aproximadamente igual a 20 kg de sal. Para finalizar, o exemplo 6.5, uma torta quente que foi assada a uma temperatura constante de 180 graus Celsius é retirada e colocada ao ar livre na sombra para resfriar em um dia em que a temperatura ambiente é de 30. Após 5 minutos, a temperatura foi reduzida a 120 graus Celsius. Determine a temperatura da torta após 20 minutos. Para resolver esse problema, eu vou usar a lei de resfriamento de corpos de Newton, segundo a qual a variação de temperatura ao longo do tempo, dTzinho, é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo, T, e a temperatura do ambiente, TA, que aqui é de 30. Logo, a variação é igual a uma constante multiplicada pela diferença de temperatura. Daí nós temos dtzinho menos kt igual a menos 30K. É claro que essa é uma equação de variáveis separáveis, mas vamos tratá-la como se fosse uma linear de primeira ordem. Então, o P de T é menos K e o Q de T é menos 30, e eu substituo na fórmula. Então, a temperatura é E elevado a menos integral de K dt, vezes a integral de menos 30K E, elevado a integral de menos K dt mais C. Calculando as primitivas dos expoentes, fica E elevado a kt vezes integral de menos 30K E elevado a menos kt dt mais a constante C. E agora eu vou calcular esta integral aqui dentro. E agora a gente vai multiplicar a exponencial dentro do colchete para obter T de T igual a C elevado a kt mais 30. Precisamos então determinar as constantes C e K. Para isso, lembre-se que a torta sai do forno com 180 graus Celsius. Então, contando o tempo a partir daí, T de 0 é igual a 180. Substitui o 0 aqui e iguala a 180. Fica C E elevado a 0K mais 30 igual a 180. Essa exponencial dá 1. 1 vezes C é C. Somado com 30 dá 180, só se o C for igual a 150. E após 5 minutos, a torta estará a 120 graus Celsius. Então, substitui o T por 5 aqui e iguala aos 120. 150 E elevado a 5K mais 30 é igual a 120, dá para simplificar tudo por 10. E ajeitando mais um pouco, E elevado a 5K é igual a 3/5. Agora basta passar o logaritmo dos dois lados. 5K é igual a log natural de 3/5, onde se conclui que o K é aproximadamente igual a menos 0,102. Assim, a temperatura é representada por T de T igual a 150 e elevado a menos 0,102T mais 30. E já podemos determinar a temperatura da torta após 20 minutos, substituindo o T por 20 e correndo para uma calculadora, a temperatura é de aproximadamente igual a 49,5 graus. E aqui eu encerro mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado. No próximo episódio nós vamos falar sobre as equações de Bernoulli. Não se esqueça de compartilhar, comentar com seus amigos, ative seu sininho, assim você vai saber quando haverá novas aulas. Mais uma vez, obrigado pela audiência e bons estudos.